Mas antes de falar a respeito disso, eu queria só mostrar para vocês 3 passagens bíblicas que me motivaram a iniciar esse projeto, com o apoio de vocês, é claro, com a oração de vocês. E a primeira delas está em João capítulo 11, Evangelho segundo João capítulo 11, versículo 51. Vocês me ouviram dizer aqui no início dessa mensagem a razão pela qual o Senhor deu a sua vida na cruz. Para que nós tenhamos um relacionamento com o Pai, por meio do Filho, para que sejamos salvos e para que sejamos um com Ele. E em João 11, 51, 52 está escrito assim: ora, ele foi Caifás, não disse isto de si mesmo, mas, sendo o sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus deveria morrer pela nação. E aí o versículo 52 completa, e é isso que eu quero que vocês guardem, porque foi isso que ficou ecoando no meu coração. E não somente pela nação, mas também para reunir, não é apenas formar, é reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Então esse versículo ficava se repetindo no meu coração: reúna os meus filhos que estão dispersos. Os meus filhos estão dispersos, os meus filhos estão dispersos, reúna-os. Na mesma época, o Senhor me deu uma grande revelação na primeira epístola de João, no capítulo 1. 1 João 1, versículos 6 e 7. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E o Senhor me fez perceber algo que eu não tinha ainda me dado muito conta, de que não é por acaso que a igreja do Senhor é comparada a um corpo no qual Cristo é a cabeça deste corpo. E nós estamos neste corpo e somos como membros deste corpo. Membros, mão, pé, e assim por diante. Membros deste corpo. E cada membro do corpo precisa trabalhar em harmonia e estar em obediência aos comandos da cabeça, do cérebro, e num propósito. Então, por exemplo, as minhas mãos não podem dizer que não precisam dos meus olhos, e os meus olhos não podem dizer que não precisam dos meus pés. Porque se eu quiser alcançar alguma coisa, eu precisarei que os meus olhos identifiquem onde está o que eu quero pegar, e que os meus pés levem o meu corpo para que as minhas mãos venham pegar o que eu preciso. Então o corpo trabalha em harmonia. Agora, para que o corpo se mexa, e a obra, o serviço, a tarefa seja cumprida, o corpo precisa estar vivo. Vivo. E para que o corpo esteja vivo, o coração precisa estar pulsando. E pulsando o quê? Sangue. O sangue percorre todo o corpo. Todo o corpo. Então, vejam agora comigo, tendo em mente o corpo de Cristo e que somos membros do corpo, versículo 7, se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, ou seja, estamos fazendo parte do corpo, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Se um membro do meu corpo for cortado dele, o sangue bombeado pelo coração, sob comando do cérebro, continuará passando por aquele membro amputado, irmãos? Não. Aquele membro não receberá mais o sangue. E quando o Senhor me revelou isso, eu cheguei a trazer uma ou duas pregações a respeito, especialmente em cultos de ceia do Senhor. E quando o Senhor me revelou aquilo, eu fiquei chocado, assustado e preocupado com os irmãos que amam a palavra e que não estão encontrando uma igreja para congregar. E então o Senhor falou ao meu coração: reúna esses meus filhos que estão dispersos e os una ao ministério que eu te confiei a cumprir a missão. E então estes irmãos que antes faziam parte do chamado fenômeno dos desigrejados, nome este que eu não gosto, sempre que eu cito esse nome alguém vem me corrigir nos comentários do YouTube, né? Nós não somos desigrejados, somos destemplados. Eu prefiro um outro termo, cristãos adenominacionais que não estão em nenhuma denominação. Só que a questão não é não estar em uma denominação, a questão é não estar congregando com irmãos da mesma fé, que estejam fazendo parte de uma igreja, de uma congregação organizada segundo o modelo bíblico. Uma congregação onde há pregação do evangelho, ensino da palavra, socorro aos irmãos, ministérios organizados, para que, segundo os dons que Deus deu a cada um de nós, venhamos desempenhá-los juntamente com outros irmãos. Agora, o inimigo não quer que estejamos unidos, porque unidos somos mais fortes, unidos somos imbatíveis, irmãos. Fazemos coisas que sozinhos não conseguiríamos e nem poderíamos fazer, como por exemplo, o projeto Amor, de assistência a moradores de rua, que leva primeiramente a palavra de Deus, mas também uma assistência de alimento, de roupa, e que tem resgatado vidas das trevas, tirado pessoas do alcoolismo, das drogas, da prostituição, mas porque estão juntos, uma equipe trabalhando junta, vários irmãos contando o testemunho de suas vidas, que vem convencer as pessoas do poder que há em Cristo para nos transformar. Aleluia! Esse trabalho em unidade é o que o Senhor espera de nós. Somos membros uns dos outros, estamos num corpo vivo que é a igreja, porque a palavra de Deus está passando por nós eficazmente como o sangue bombeado pelo coração que passa por todos os membros do corpo. E esta palavra nos motiva a prosseguir. Quando um irmão está caído, o outro irmão vai e o encoraja. E nós cuidamos uns dos outros. E procuramos saber por que você não está mais aparecendo aqui na congregação. E quando alguém está desanimado, logo vem alguém cheio do Espírito Santo para tornar a animar aquele irmão. E assim, precisamos uns dos outros, irmãos. Precisamos uns dos outros. Isto é ser igreja. Mas o versículo que foi o empurrão final está em Mateus 25. Mateus 25, parábola das 10 virgens. E o versículo no qual o Senhor falou forte ao meu coração foi o versículo 6, claro, outros versículos também, mas principalmente o 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saí-lhe ao seu encontro. Eu estou lendo aqui de memória a versão atualizada, não a corrigida, porque
Pesquisando sobre esse texto, eu sei que a atualizada tem uma tradução melhor. Na corrigida traduz como esposo, na verdade é noivo mesmo. E o texto continua dizendo, versículo 7: então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. O noivo já tinha chegado? Não. Elas apenas ouviram o grito que as acordou. Eu quero lembrar vocês que as 10 virgens representam a totalidade das igrejas cristãs na face da terra. E o texto bíblico diz no versículo de número 5, que tardando o noivo, as noivas toscanejaram e todas adormeceram. Adormeceram para o quê? Para a iminente chegada do noivo. As igrejas dormiram para isso. As igrejas ficaram desapercebidas do tempo que estamos vivendo e adormeceram. Espiritualmente falando, isso significa que as igrejas de hoje não estão se dando conta do quão perto está o retorno do Senhor. Estão dormindo para isso. Todas as igrejas, inclusive essa aqui também. Eu digo isso em relação à maioria da igreja, a maioria dos irmãos. Porque se realmente estivéssemos acordados, a maioria de nós estaríamos aqui nos cultos de oração. E nós não perderíamos nenhum culto sequer, a não ser por algum motivo realmente que nos impossibilite de nos reunirmos como igreja. Faríamos de tudo para ganhar mais almas para Cristo, sabendo o quanto de pouco tempo resta para a conversão dessas almas. Mas como não estamos fazendo isso, isso mostra que sim, estamos adormecidos para o retorno do Senhor. Claro, não todos, mas muitos de nós. E então, a parábola continua dizendo que depois desse grito da meia-noite, então vejam, houve o grito, eis o noivo, mas o noivo chegou naquele momento exato? Não, houve apenas o grito. E entre o grito e a chegada do noivo, aconteceu algo interessante, vejam comigo. Versículo 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ora, vocês conhecem a parábola. No versículo 2 é dito que 5 dessas noivas eram prudentes e tinham azeite nas suas lâmpadas, e 5 eram loucas e não tinham azeite o suficiente em suas lâmpadas. E então as 5 loucas pediram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Ou seja, depois do grito da meia-noite, quem não está em um relacionamento íntimo com o Senhor, ou seja, cheio do Espírito Santo, não conseguirá mais se encher do Espírito Santo. Assim como Pedro teve uma surpresa quando entrou na casa de Cornélio, um gentio, um não judeu, e ele só entrou lá porque o Senhor ordenou que ele o fizesse. Do contrário, ele não teria feito isso, porque judeus não entravam em casa de gentios, para que não se contaminassem, espiritualmente falando. E então Pedro entra na casa de Cornélio, e em obediência ao Senhor ele prega o evangelho para um gentio, e Pedro fica surpreso, porque enquanto ele pregava o evangelho, a palavra de Deus declara que caiu o Espírito Santo sobre os ouvintes, que começaram a profetizar e falar em línguas. E Pedro fica maravilhado e diz, como nós podemos rejeitar o batismo nas águas, se eles já foram batizados no Espírito Santo? E os batiza nas águas. E então Pedro ficou surpreso, porque percebeu
o tamanho da graça de Deus. É para todos os povos. A salvação é para todo aquele que crê, em toda parte, para os que estavam lá em Jerusalém, mas também para os que estavam na Judéia, em Samaria, na Galiléia, para os que estavam até os confins da terra. E vejam que na oração sacerdotal do Senhor, ele diz que ora por aqueles que pela tua palavra, orando ao Pai, por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Jesus orou por nós. Nós nos convertemos pela palavra de Deus. Uma das vantagens de nos reunirmos num local simples e humilde como esse, e é por isso que eu nunca quis mudar a entrada lá da frente, aquela casinha humilde, vamos deixar ela do jeito que está. Vamos deixar todo mundo pensar que a igreja é aquela casinha simples que tem ali na frente. E aí quando as pessoas entram e veem esse galpão, ficam surpresas. Mas é um galpão simples, é um lugar simples. Uma das vantagens disso é que eu sei que as pessoas estão aqui por causa da palavra. E somente por isso, porque você ama a palavra. Você não está procurando conforto, não está procurando luxo. Não que seja errado conforto, mas você está com certeza procurando Cristo, procurando a palavra. Então vejam com bons olhos isso, irmãos, porque assim que o Espírito Santo tem me consolado nos últimos anos em relação a este lugar, amados, que tem sido uma bênção para nos reunirmos para a glória de Deus. Somos gratos por estarmos aqui, glorificamos a Deus por isso. E amados, vejam que entre o grito e a chegada do noivo, as virgens que não tinham azeite tentaram o azeite e não conseguiram. Ah, pastor, mas depois elas vão ter uma segunda chance depois do arrebatamento. É isso que diz o texto. Porque eu entendo aqui que a entrada das virgens no aposento nupcial significa o nosso encontro com o Senhor nos ares. E o que diz o versículo 11, o versículo seguinte: e depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Ou seja, não houve segunda chance. A chance é agora. E foi isso que o Espírito Santo falou forte ao meu coração. O tempo de reunir os irmãos, para que voltem a fazer parte do corpo, e o meu sangue os purifique de todo o pecado, é o dia que se chama hoje. É agora, é já. Não podemos deixar de congregar. A palavra de Deus nos alerta a respeito disso, que quanto mais se aproximar aquele dia, o dia da vinda do Senhor, mais nós temos que congregar, porque serão dias maus, mais precisaremos uns dos outros. Vejam quantos irmãos em depressão, vejam quantos crentes se suicidando, até pastores. O que adianta fazer parte de uma denominação, de uma igreja, de uma catedral, com 3.000 membros, onde ninguém se conhece, onde ninguém cuida de ninguém, onde ninguém se importa com ninguém, onde para falar com um pastor, como uma irmã que pediu um conselho para mim, eu falei: irmã, você já pediu conselho ao seu pastor? Ah, pastor, eu já agendei com ele, sabe desde quando está agendado para eu falar com ele? Eu não consegui ainda, há 1 ano. Igreja de milhares de membros, há 1 ano, não consigo falar com o meu pastor. O que adianta isso? Precisamos congregar, e congregar significa comunhão, irmãos, significa nos conhecermos, significa nos edificarmos em Cristo. Então o Senhor me deu esse alerta: haja agora, faça alguma coisa. E nós temos visto o resultado para a glória de Deus. Agora não pensem vocês que tem sido fácil, não pensem vocês que os irmãos que estão congregando não têm sofrido investidas do maligno, especialmente os que foram consagrados ao pastorado.
Ao mesmo tempo que o pastor Leandro me escreveu, certamente ele mostrou a minha resposta para a esposa dele. E a esposa dele, imediatamente, quando eu escrevi para ele, ela contou que uma opressão maligna tem tentado os impedir de fazer a obra. E ela disse: eu imagino o quanto o Senhor também está sentindo isso, e a sua família. Porque vocês sabem, o maligno ele procura atacar aqueles que estão na função de liderança. E assim tem acontecido. Então precisamos muito orar uns pelos outros, irmãos. Precisamos de oração, eu preciso de oração. Paulo foi um homem tão usado pelo Espírito Santo, e em praticamente todas as epístolas ele diz: orem por mim. Ele pede oração. Precisamos de oração, e eu preciso que vocês não esqueçam de orar por mim, e que nós oremos uns pelos outros. Agora, irmãos, estejam alertas, estejam vigilantes. Nós vivemos os últimos dias, é evidente que sim. Quanto tempo temos pela frente? Eu não sei, mas eu sei que não é muito. Eu não vou aqui ficar esperando mais sinais da vinda de Cristo acontecerem, como por exemplo aquele que será o grito da meia-noite. O que será o grito da meia-noite? É algo que vai acordar toda a igreja da face da terra para a volta de Cristo. Então eu penso que o grito da meia-noite será uma guerra nuclear, porque sabemos das consequências de bombas nucleares. E tudo isso tem muito a ver com o Apocalipse, irmãos. E quando isso acontecer, talvez tenhamos uma surpresa exatamente oposta à que Pedro teve quando entrou na casa de Cornélio. A surpresa de percebermos que o Espírito Santo não será mais derramado. Quem tem, tem. Quem não tem, não terá mais. Assim como a porta da graça se abriu para nós gentios, um dia ela se fechará. Você entende isso? O que eu estou falando não é nada antibíblico e nem extra-bíblico, é bíblico. Assim como a graça começou, ela terminará. O tempo dos gentios se completará. A oportunidade que o Senhor está nos dando de sermos salvos pela graça por meio da fé em Cristo. Irmãos, que oportunidade maravilhosa! Agora não esqueçam, Jesus verteu seu sangue na cruz do Calvário com um objetivo: que tenhamos um relacionamento íntimo com Deus como nosso Pai, e não como nosso juiz, mas como nosso Pai. Que oportunidade maravilhosa, amados! Termos um relacionamento com Deus. A palavra diz que éramos inimigos de Deus por causa de nossos delitos e pecados, mas na cruz o escrito de dívida foi apagado por meio do sangue de Jesus. Que nós não venhamos negligenciar tão alto preço que Jesus pagou, para que tenhamos salvação. E a salvação, sabe quando ela começa? Agora, hoje, já. Num coração quebrantado e rendido perante o Senhor, para que venhamos receber um novo coração, uma novidade de vida, e sejamos transformados numa nova criatura para a glória de Deus. Isso não tem nada a ver com denominações, isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com a religação que há entre Deus e os homens por meio de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. Você tem tido um relacionamento com Ele? Você o ama? Você o quer? Há uma força maligna contrária tentando nos impedir de meditar na palavra, não é verdade? Não é verdade?
que toda vez que você pensa em ler a Bíblia, acontece alguma coisa para distrair você? Toda vez que você quer meditar na palavra, ou então você começa a meditar e vem um sono, não é assim que acontece? E para orar então? Você começa a orar e parece que o teu próprio corpo está em agonia para você sair logo desse momento de oração. Como se você estivesse perdendo o seu tempo e logo vem uma seta maligna dizendo: Deus não está te ouvindo, você não está sentindo nada. Não se esqueça que fé não é sentimento, amados. Fé nada tem a ver com isso. Você não precisa sentir arrepios para falar com Deus. Apenas fale com Ele com o coração quebrantado e Ele te ouve, e Ele te responde. Então vamos nos aproximar do Senhor. Pouco tempo nos resta, amados. Precisamos orar mais, meditar mais na palavra e congregar mais. Estarmos juntos. É muito bom estarmos juntos. Para um churrasco como hoje, por exemplo, eu me alegrei com o Bruno, churrasco do aniversário dele, que maravilha. Claro que não dá para convidar a igreja inteira, o espaço não cabe, né? Mas as pessoas mais chegadas, foi muito bom estar ali, muito bom. Certamente também na segunda-feira, churrasco para o aniversário do Carlos. Como essa igreja gosta de churrasco, né? Ô Léo, você está perdendo, Léo. Muito bom. Mas amados, melhor ainda é nos reunirmos para meditar na palavra, nos reunirmos para orar, nos reunirmos para nos edificarmos mutuamente. Eu sei que conversamos das coisas do Senhor nessas festividades, conversamos das coisas do Senhor também, mas jamais se esqueçam que a prioridade é o Senhor. Essa é a prioridade. E por isso nós temos os chamados encontros nos lares, que para a honra e glória do Senhor Jesus, permanecem até hoje, já quase 8 anos ocorrendo aqui. Irmãos que abrem suas casas para que o Evangelho seja compartilhado uma vez na semana, pelo menos. Por que você não abre a sua casa para isso? Por que você não abre? Eu não abro a minha porque na minha rua já tem uma casa aberta, né? E a ideia é essa, abrir a sua casa para os vizinhos, para as pessoas mais próximas. E nos reunimos para quê? Para nos edificarmos na palavra de Deus. Então, amados, nós não podemos perder de vista a importância da unidade em Cristo. Essa unidade não se dá apenas por meio da oração e da meditação na palavra, se dá por meio do congregar. E os embates que têm acontecido, e eu digo isso para encerrar essa mensagem, são justamente procurando dividir os irmãos e fazer com que os irmãos estejam sentindo uma diferença entre um e outro por conta de coisas que não têm nenhuma relevância para a nossa salvação. E coisas estas que não afligiam a igreja, senão depois do advento da internet e principalmente de vídeos no YouTube. Eu não vou entrar agora nessa questão porque não dá mais tempo, mas eu quero alertar você de que precisamos congregar. E eu encerro essa mensagem com a leitura de um texto que pretendo pregar aqui, na próxima oportunidade. Efésios capítulo 4, veja comigo por favor. Versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. Que nos diz assim, Epístola de Paulo aos Efésios capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade
e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar. E aí nesse procurando guardar, amados, uma pausa aqui para explicar. A versão Revista Atualizada traduz melhor essa parte aqui. Esforçando-vos diligentemente, que venhamos perseverar nisso, em quê? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Agora anotem o que ele vai dizer a seguir. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos vós. Aleluia! O mesmo Espírito age em todos nós, todos nós, todos nós. Será que nós estamos atentos a isso? Que precisamos deixar de lado todas as diferenças que combatem contra a unidade que devemos ter em Cristo, a unidade do Espírito que precisa ser preservada com diligência, com esforço, com perseverança no vínculo da paz. O seu irmão entende alguma coisa da Bíblia um pouco diferente de você, mas ele crê que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador, e que precisa se arrepender de seus pecados e viver em novidade de vida segundo a palavra de Deus, cheio do Espírito Santo. Ele crê nisso. Então amém, deixa a diferença de lado e vamos seguir em frente. Vamos seguir em frente. O seu irmão, ele não chama Cristo de Jesus, ele prefere chamar de Yeshua ou de Yasha. Deixa para lá. O importante é, ele crê que esse Yeshua e Yasha é o mesmo Jesus que você crê, que nasceu sem pecado, viveu sem pecado, morreu sem pecado e ressuscitou ao terceiro dia para a justificação dos pecadores que nele creem. Ele crê nisso, então amém. Deixa chamar de Yeshua, de Yasha, do que quiser. O seu irmão, ele gosta de ler outros livros além da Bíblia, como por exemplo o livro de Enoque, o Evangelho de Tomé, livros apócrifos. Deixa para lá, contanto que ele creia que de Gênesis a Apocalipse nós temos a palavra de Deus. Não deixa de congregar com ele por isso. O seu irmão crê que a terra é esférica, crê que a terra é plana, crê que ela é circular, ou crê que ela é quadrada, porque a Bíblia fala dos 4 cantos da terra. Não importa, que diferença isso vai fazer? Que diferença fará, irmãos? O Evangelho nunca precisou que ninguém usasse de um argumento de que a terra é plana para que alguém acreditasse em Jesus. Eu não vejo Pedro, Paulo, Estevão, não vejo nem Filipe, não vejo nenhum personagem cristão bíblico mencionando o formato da terra nas suas pregações. Então vamos focar no que importa, no que importa. Os dias são maus, o tempo é final, pouco tempo nos resta. E o que precisamos é focar no Evangelho, pregar o Evangelho, que nos convence dos nossos pecados, que estamos condenados com o mundo, se não nos arrependermos confiando em Cristo para a nossa salvação. E essa é a minha esperança, irmãos, com essa mensagem. Eu faço aqui um apelo à unidade em Cristo. Tomem cuidado com qualquer discussão
que não tem relevância para a salvação da nossa alma. O inimigo, quando não nos distrai com filmes, com séries, com novelas, com entretenimento, com jogos cada vez mais atraentes, impressionantes, sejam esses jogos em PlayStation, Xbox, ou mesmo no seu celular. Quando o inimigo não nos distrai com essas coisas, ele tenta nos distrair com a própria palavra de Deus. Foi assim que Deus disse, hã? Então tomem cuidado, em nome de Jesus. Tomem cuidado, não entrem em contendas por causa destas coisas. Como nos protegemos disso? Como vem aqui dizendo em Efésios 4, com humildade, com mansidão, com longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, procurando manter o vínculo da paz. Eu convido você